O vazio na tensão permanente entre a existência e a essência, ou mesmo entre o ser e o ter. Como que o mercado classifica e precifica a alta quanto a baixa forma de expressão artística que criticam os excessos da sociedade de consumo? Com essa interrogação, queremos saudar a todos na estreia da nossa segunda temporada do Canhotos Por Que Me Importar? Nesse programa, buscamos sempre apresentar uma obra de arte para nos conectar aos questionamentos do nosso tempo. Lembramos que o nosso programa ele está dividido em 3 partes. Na primeira parte, vamos trabalhar os aspectos sociais, políticos e econômicos no contexto no qual a obra foi concebida, bem como a sua repercussão nos dias atuais. Já no segundo bloco, vamos trabalhar os aspectos artísticos propriamente dito da obra, que hoje é Latas de Sopa Campbell, de Andy Warhol. Na terceira e última parte, vamos buscar responder uma pergunta que você nos enviou pelo e-mail canhotosbrasil@gmail.com. Canhotos Brasil, tudo junto, ok? Então vamos lá colocar a mão na massa. A necessidade de olharmos para frente, após anos de austeridade, como na Guerra Convencional terminada em 1945, ou mesmo a guerra contra o terror iniciada após 11 de setembro de 2001, e até mesmo a crise mundial de regulação financeira, começada em 2008. Tem na lógica mercantilista a tentativa de induzir-nos a não resistirmos à tentação do consumo, principalmente no Brasil, com uma política de juros que prometia levar os excluídos ao paraíso. Durante esse período, essa lógica nos faz acreditar que mais do que poder, é nosso dever consumir e regalarmos com aquele famoso jargão: eu mereço adquirir isso. Não pensem vocês que nós estamos pregando contra o consumo. O que nós estamos discutindo, na verdade, são os seus excessos. Porque depois desse período vem a ressaca. É a ressaca financeira, é a ressaca social, política e até mesmo de autoestima, que ataca qualquer um após esses excessos. Elevar o padrão de vida das pessoas para além da linha da pobreza, mediante o consumo a juros camaradas, foi uma promessa no final da Segunda Guerra Mundial e até mesmo no Brasil recente, em que a vida seria facilitada por produtos modernos, high-techs, bem mesmo com tempo para que possamos usufruir deles. Notaram como que as propagandas, até hoje, prometem transformar a nossa vida de esforço árduo em leve entretenimento? Aqui você pode, cobrimos qualquer oferta, e por aí vai. Na verdade, a mercantilização de praticamente todos os aspectos da nossa vida, como denunciaria a pop art no passado, e na atualidade o filósofo Michael Sandel, em seu livro O que o Dinheiro Não Compra, leva ao descarte de princípios que não necessariamente são vinculados ao mercado. O mais interessante é que durante esse período de ressaca financeira, social, moral e política, o Estado se alia àqueles que transformaram o cidadão comum em mero cliente, de modo a aumentar impostos ou mesmo elevar a alíquota de tributos, cortando empregos, aumentando o custo da água, o custo da energia elétrica, convencendo-nos de forma muito trágica de que vivemos além das nossas possibilidades. A produção mercantilista, de certa forma, também é positiva, porque ela induz a inovação, bem como o acesso das massas a produtos e serviços cada vez mais específicos. No entanto, o que temos que ter consciência, e bem aguda, é dos seus demônios e armadilhas ocultas. Tanto que a produção ela é popular porque é levada a grande público de massa. Ao mesmo tempo, ela é transitória, porque ela induz a uma solução rápida. Também ela é completamente descartável, porque sua durabilidade é muito efêmera. Mas enquanto ela durar, ela é glamourosa, ela é atraente e ao mesmo tempo lucrativa. Totalmente demais.
Ao invés de abordar as belas artes como os expressionistas abstratos, com seu fetichismo, com sua pomposidade e até mesmo a perda do contato com a realidade, a pop art estava preocupada com o que acontecia em volta do cidadão comum, menos ingênuo e menos romantizado. A pergunta filosófica que atravessou a pop art é a seguinte: quando é que a arte se torna mercadoria? Quando é que a mercadoria se torna arte? Podemos fazer uma analogia e perguntar no nosso contexto: quando é que a política vira mercadoria? Quando é que a mercadoria vira política? Semelhantemente à pop art, o Projeto Canhotos quer reexaminar o trivial, de modo que a inclusão política do cidadão comum faça com que ele dispute, ganhe e governe conforme a maioria da população, olhando para o que está ao seu derredor. A fusão entre a arte e a política fica escancarada na pop art, ao utilizar de materiais vulgares ou mesmo de massa para fazer arte elevada. Seus artistas transformaram a rua em paleta, fazendo nova vida a situações até então perdidas ou abandonadas pela lógica mercantilista. Dito isso, vamos à obra de arte de hoje. Andy Warhol, nascida em 1928 e falecida em 1987, era um simples artista comercial que trabalhava com publicidade e sempre buscou construir uma carreira no universo das belas artes. Uma de suas grandes qualidades era a disposição de solicitar ideias com frequência e também de dar ouvidos a outras pessoas e, quando apropriado, seguir seus conselhos. Na obra de hoje, Latas de Sopa Campbell, Warhol não apenas definiu-se definitivamente como artista, como também definiu a pop art como um movimento que tensiona os excessos da produção em massa e a cultura do consumo. Em 1962, em Los Angeles, por sugestão de Irving Bloom, foram exibidas as 32 pinturas distintas das Latas de Sopa Campbell. Foram penduradas numa linha horizontal, como se estivessem em um armazém para venda individual. Observou-se durante a exposição que a obra funcionava melhor como uma unidade composta de 32 telas. A frieza desapaixonada e a aparente ausência da mão do artista contesta a convenção de que a arte deveria ser necessariamente original. A dimensão social e política fica demonstrada na censura duchampiana ao mundo das artes de elevar artistas ao papel de gênios e diminuir o status dos trabalhadores individuais no mundo cada vez mais homogeneizado da produção de massa. Embora pareçam idênticas, as 32 latas de sopa são, na verdade, diferentes. Basta chegar perto para verificar que a técnica com o pincel que foi aplicada não se repete exatamente em nenhuma outra lata que podemos chamar de tela. Assim, cada cidadão comum tratado como massa é, na verdade, uma individualidade com suas características particulares. Por fim, demonstra também que por trás de cada mercadoria consumida no nosso dia a dia, como de massa, está o esforço de indivíduos desconhecidos e não devidamente reconhecidos. Para finalizar o nosso programa, vamos à pergunta que você nos enviou. Dessa vez, quem nos enviou a pergunta foi Marden Felipe Gonçalves, da cidade de Porto Nacional, em Tocantins. Por que me importar com a relação entre a dita internet das coisas e a forma de dominação política pela cultura do consumo? Muito obrigado pela pergunta, Marden. E aproveitamos para mandar um grande abraço, não só para você, como a todos os nossos espectadores aí no estado do Tocantins. Pergunta muito densa essa. Mas vamos começar. O que é a internet das coisas? Na verdade, a internet das coisas é a conexão que utilizamos nos computadores, enfim, nos tablets, a conexão da internet para ligar veículos, principalmente no nosso contexto aqui, a casa. O acender das luzes, o fogão, enfim, todo um contexto que você pode simplesmente com o teclado fazer a coisa acontecer. A segunda parte de sua pergunta
é sobre o controle, o domínio político que se faz dessa cultura do consumo. É bom lembrarmos que agora em 2016 ocorreu o Fórum Econômico Mundial em Davos e o tema era exatamente a internet das coisas como a chamada quarta revolução industrial. A pergunta que a pop art sempre faz é essa: tudo bem, a questão da mercantilização, mas o que está aí por trás disso? Qual que é o demônio oculto sobre isso? É a pergunta que se faz e realmente não tem resposta. O que nós temos, na verdade, é estarmos alertos, porque ao mesmo tempo que você tem uma janela de oportunidades, com a vida ficando mais fácil, você tem alguma coisa oculta, como, por exemplo, o acesso à sua intimidade ou mesmo à sua própria segurança. É bom ficarmos atentos. Desse modo, finalizamos o nosso programa de estreia. Lembrando que você pode mandar sugestões, criticar ou mesmo completar nossas abordagens por meio do nosso correio eletrônico, bem como os nossos canais no YouTube e no Facebook. Até a próxima, saudações, canhotos!